Equipe de reportagem Esperança e Paz Comunitária do Ornelas está hoje aqui na casa do nosso mestre Messias Neiva para falar sobre o livro que ele está lançando, né? Para a criançada, né? Isso, fala um pouquinho sobre esse livro, que é a Saga 1, o Zoológico, Reino da Bicharada. Fala, seu Messias, por gentileza, um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Prezado amigo, muitos escritores escrevem, mas para adultos, enfim, mas nunca a gente se lembra das crianças. E é bom lembrar que quando alguém quer agradar uma criança, leva ele ao zoológico. Porque no zoológico, a criança tudo é novidade. A girafa com aquele porte elegante, o elefante símbolo de fortaleza, o leão, o rei da bicharada. Então tudo isso encanta as crianças. E eu digo o seguinte: o vovô despertou pela manhã, ajuntou filhos e netas, e botou no seu carrão e rodou pelas estradas. O destino era zoológico, reino da bicharada. Você vê, o zoológico realmente é onde se concentra grande quantidade de animais nacionais e estrangeiros. E as crianças que não estão acostumadas a ver essas coisas, se sente bem quando chega no zoológico, que vê esses bichos. Importante, o livro já vem recomendando o condutor das crianças como conduzir essas crianças em segurança, não tocar nos animais, nem dar alimentos. Por quê? Porque às vezes você dá um alimento a determinado animal que é tratado com todo carinho, às vezes até animais importados de fauna de outra parte do mundo. Esse animal chega aqui pelo preço na estratosférica, lá em cima. E de repente uma criança pega um pedacinho de alimento que ele está comendo, uma maçã ou um pastel, e dá para esse pássaro comer, ou esse animal, um outro animal quadrúpede qualquer comer. Vai adoecer o animal, o metabolismo do animal não está acostumado àquele tipo de comida, de repente aquele animal morre. A gente fica sem esse bem material, como também o dinheiro que se perde. Então vamos preservar os animais, não dando alimento a eles. Porque por incrível que pareça, esses animais às vezes são cuidados, eles inspiram mais cuidado do que o ser humano. A comida dele é uma comida toda especial, e comida essa que é comum lá na fauna onde vivem esses animais. Então, esse livro, ele nem só instrui a criança, mas como é educativo. Você vê, é uma história engraçada. Menino desobediente fica em casa para não virar papá na barriga do leão. Essa foi tremenda. Não é verdade? Então,
O caso é o seguinte, a gente já vem recomendando a criança. Meninos obedientes, fiquem em casa. É. É isso aí. Então, resultado. Aí mais na frente você tem o macaco Tião. O macaco é um primata muito distante do homem, mas que lembra muito o homem de hoje. E o macaco, todo mundo sabe que ele não canta. Mas na minha história, o macaco canta e toca violão. Você vê, o macaco é um primata tão semelhante ao homem, que o macaco anda de bicicleta, anda de motocicleta. O macaco faz todos os gestos do homem. Correto. Só não foi lhe dado o direito de falar, muito menos cantar. Ele pode até tocar violão. Como diz o outro, faz macaquice. É. Ele pode até tocar violão. Entendi. Mas ele não sabe o que está tocando. Tá alegrando. É. A macaca Sofia, a mulher do lampião, do macaco Tião, para dar graça, ela está vestida com um vestido bem largo, à vontade, e com um chapéu de lampião, para poder dar graça. Então ela dança, ela pula e dança o baião. O baião é a música de Luiz Gonzaga. Correto. Então você vê, a gente fala da fauna e ao mesmo tempo a gente ajunta o verbo com a música brasileira, dança, pulava e dançava o baião de Luiz Gonzaga. Então você vê, a gente faz uma ilustração comparando o animal com o movimento do ser humano. Maravilha. Então, por uma plateia de macaco, que todos faziam evolução, batia a palma e dizia: viva mulher que te amo, macaco te amo. Então, o macaco te amo, para a moçada nova que não sabe, é um macaco que encantou as crianças que iam no zoológico da Quinta da Boa Vista durante muitos anos, e a macaca Sofia também. E com o tempo, como ser humano, morreu o macaco Tião, morreu a macaca Sofia, e só ficou a história que eu conto aqui para a criançada. Eu espero que esse livro venha agradar muito as nossas crianças. Os nossos escritores têm que continuar escrevendo história para a criança. Eu, como modesto escritor, não poderia deixar o meu legado para as nossas crianças. Então, eu estou contando assim uma parte do livro. Nas costas do livro tem o meu retrato junto com uma pessoa que é minha coordenadora. Ela me ajuda na parte literária desse livro. A história é minha, mas eu tenho uma pessoa, uma pedagoga que me acompanha
na feitura desse livro. Porque nem tudo que você pensa e que você escreve está dentro dos princípios pedagógicos. Entendi. Isso aí, isso. E é preciso que uma professora formada em pedagogia ajuda literariamente na feitura de um livro desse, que é de grande valia para as nossas crianças. Porque esse livro ajuda na formação de valores, na formação da criança. E não pode ser qualquer coisa que, porventura, desperta na criança um caminho errado. Eu me lembro que nesse livro, que eu estou falando dele, eu tive que mudar alguma coisa. Porque a professora de pedagogia, preparada para isso, me instruiu, me disse, isso aqui não pode, porque isso aqui desperta na criança algo que não deveria ser. E eu tive que mudar. Pô, que maravilha. Nos 2 livros, eu escrevi Visita ao Jardim Zoológico e ao Circo. Entendi. Todos 2 teve correção. Nem só E me fala quem é a pedagoga. Qual o nome da pedagoga? Pode falar? O nome da pedagoga é Rosenbach. Professora Rosenbach, que é pesquisadora da Unicamp. Então você repara que eu estou fazendo um livro que eu espero que venha, quem sabe será um best-seller. Verdade. E dá para fazer mesmo, tem muita... Eu estava lendo aqui, é muito engraçado, tem muita história para contar e dá para fazer. Desenhos para criança e um filme. Ele é todo ilustrado. É, maravilha. Não, até onde ele estava aqui, antes de ontem ele estava aqui o livro. É a boneca, é um pré-livro. Então, você faz a boneca, aí ali você corrige o português. Isso. Tudo que você tiver de corrigir, você corrige ali, para depois entrar na gráfica para ser publicado. E as suas palavras finais desse primeiro livro que o senhor fez? Hein? Quais são as suas palavras finais para o público desse livro, O Zoológico, Reino da Bicharada? Qual é a palavra que eu tenho? Para dizer, finalizando essa reportagem. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, meninada, esse livro Reino da Bicharada foi feito com muito carinho para vocês. Eu espero que vocês leiam esse livro, tirem bom proveito, porque esse livro, ele tem uma dupla função. Tem 2 páginas destinadas, com desenho, destinadas às crianças, para colorir. Isso é um meio de você prender a criança mais tempo manuseando esse livro. Porque às vezes a pessoa lê o livro, já li, já sei tudo, joga o livro para lá. E esse não, você lê o livro, não vai jogar o livro para lá. Você ainda tem mais 2 páginas para você colorir um desenho que foi feito especialmente para você. E no final do livro, meninada, diz o seguinte, nas costas do livro diz assim, quando o vovô não mais existir, isso quer dizer eu, o poeta, quando o vovô não mais existir, deles todos vamos lembrar,
do amigo das crianças, pintor, escritor e poeta popular. Messias, Neiva. Show de bola, arrasou. Eu estou muito feliz, Messias, com a equipe de reportagem Esperança e Paz Comunitária do Ornelas estar aqui hoje para fazer essa entrevista. Eu fiquei maravilhado. Tenho certeza que meu neto, ele vai brincar com esse livro. Eu vou levar para ele, vai brincar, vai colorir e eu vou expandir isso no colégio. Quem sabe onde ele está estudando não queira essa edição para poder espalhar para as crianças. Tá. Isso é um projeto futuro. Muito obrigado, Messias Neiva, pela reportagem. Eu tenho certeza que todos assistirão e darão crédito total a esse grande mestre Messias Neiva, que eu tenho o privilégio de estar aqui próximo a ele, abraçar, conversar, ele me receber com esse toque refinado de carinho. Obrigado.